Constante oração. Esse é o tema da nossa semana, do nosso devocional. Irmãos, eu até tive meditando hoje, e nós conversamos com o pastor Rodrigo, hoje nós tivemos a oportunidade de estar lá na rádio juntos, e a gente conversou um pouco sobre esse tema, porque assim, lógico, o tema do nosso devocional de hoje não é esse, mas eu quero só fazer um complemento que o pastor Rodrigo já iniciou nosso devocional de uma forma extraordinária, Ele pegou e trouxe um resumo ali de todos os tipos de oração ali que a gente tem, e realmente assim, porque uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade em pensar assim, não, mas beleza, eu vou orar 1 hora, vou me propor a orar 1 hora. Quando você pega e começa a orar 1 hora, o que começa a acontecer? Você começa a ficar sem assunto. Você começa a orar e não tem assunto. Então, isso que eu queria desmistificar um pouquinho com os irmãos essa semana, e lógico, mas o tema principal dessa semana é a constância da oração. Você está em constante oração. Porque Jesus, ele estava assim, mas como que é possível a gente estar em constante oração? Como que a gente pode estar orando a cada instante? Aí vem aquela história que nós até falamos hoje, o pastor Rodrigo também comentou lá na rádio, porque quando você começa a ter um relacionamento com Deus e começa a ter uma intimidade com Deus, você não precisa daí, aquele, todo aquele cerimonial da oração. Você não precisa pegar, chegar, tem pessoas que têm, e até eu falo isso, não é errado, tá? Mas que tem o seu quarto de oração, tem o seu local de oração, mas irmãos, o que Deus quer realmente conosco é um relacionamento. Eu até estava pensando num exemplo, e um exemplo assim que eu falo assim que é muito interessante. Se você pegar e for pensar que você vai fazer uma viagem de carro e você vai sozinho, sem ninguém. Só que a viagem, o que acontece? Você está ali dirigindo, você tem que estar focado naquele, na estrada, para você não correr risco, não sofrer nenhum acidente. Mas quando você está viajando com alguém, o que acontece de diferente? E até parece assim, que você quando está viajando sozinho, uma viagem de 2 horas, parece que demorou 10, Mas quando você está viajando com alguém, e alguém que você tem uma intimidade, que você conheça bem, você vai num papo tão fluido que a viagem de 2 horas pareceu ser 10 minutos. E é essa que é a intenção que a gente tem que entender e captar e colocar no nosso coração, que nós precisamos fazer o quê? Ter essa intimidade com o Pai, ter essa intimidade com Deus. Se nós chegarmos a ter esse nível de intimidade, que nem a gente fala, eu estou com a minha esposa, o pastor Rodrigo usou esse mesmo exemplo lá, eu estou com a minha esposa há 22 anos, A gente tem, se a gente vai viajar junto, tem papo, assunto para conversar, e a gente precisa ter isso com Deus. Nós precisamos ter isso com Deus. Se nós tivermos isso com Deus, o que vai acontecer? As tuas conversas com Deus, primeiro, vai ser fluida, vai ser a cada instante. Você vai pegar, vai chegar, vai tomar uma decisão, vai fazer algo. Primeira coisa que você vai fazer, Deus, e agora, o que eu faço? E é isso que nós precisamos fazer. É isso que a gente precisa direcionar na nossa vida. E agora vamos para o nosso tema de hoje, tá? Então, só um plano de fundo aí para nós entrar nesse tema, que é orar uns pelos outros. Mas é o quê? Então eu quero que você, nessa semana, você veja que você tem bagagem, O pastor Rodrigo mesmo iniciou ali, trazendo vários formatos de oração no nosso primeiro devocional da semana, Mas que você vai ter formas, ferramentas e bagagens para você ficar horas orando, horas e horas e horas, tá? Então, a palavra do nosso versículo base do devocional de hoje é: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Irmãos, Tiago está trazendo algo ali para nós que realmente nós precisamos entender, que nós precisamos orar uns pelos outros.
Lógico, está ali para nós confessarmos os nossos pecados uns para os outros. Mas isso, eu sempre falo isso desde o outro devocional, né, que a gente fez lá do Um Dia de Cada Vez. Nós precisamos entender que essa prática você deve fazer com pessoas que você tenha confiança. Não vá pegar e querer sentar com qualquer pessoa, né, da sua igreja e querer contar, né, todos os seus pecados. E segundo, né, esses pecados que você vai contar tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Mas por quê? Porque você já foi sarado, já foi liberto. Aí você pode utilizar essas falhas suas, essas suas transgressões de uma forma que essa pessoa, a hora que ela estiver ouvindo isso, seja para ela um ponto para ela também se libertar, ser curada também. Então não fique, né, não pense, né, que a gente precisa, como, né, em outras igrejas, em outras, né, religiões, a gente não precisa pegar, né, sentar na frente de uma pessoa e contar aquilo que a gente fez de errado. Isso não é certo. Você tem que realmente fazer aquilo como eu falei, confessar as coisas que você fez, mas para que venha trazer cura para a pessoa. O que você tem que confessar, os seus erros, as suas falhas, realmente é para o Senhor. Então, mais uma coisa para você pegar e estar fazendo sempre nas suas orações. Mas, irmãos, então nós precisamos entender, né, que nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos pegar e realmente, né, e isso eu vou falar. Abra o teu coração agora, né, e eu quero que você pegue e pense assim, peça: Espírito Santo, me coloque pessoas na minha mente, no meu coração, que eu preciso orar por elas. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te trazer várias pessoas. E se você abrir ainda mais, falar assim: Espírito Santo, eu preciso de mais pessoas, eu quero. Quando você fizer isso realmente, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a trazer pessoas que vão ainda estar precisando da sua oração, que vão estar, né, passando por alguma dificuldade, por algo. E o que é melhor, irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo ele faz uma obra completa. Muitas das vezes não, ele sempre faz uma obra completa. O que ele vai fazer? Ele vai trazer ao teu coração uma pessoa que você vai orar, e depois essa pessoa, de alguma forma, ou alguém vai vir testificar para você que ela estava passando por uma dificuldade, e no momento que você estava orando, Deus foi e entrou com providência. Então, que nós possamos realmente, mas acima de tudo, isso a gente precisa o quê? Ter um coração voltado, né, ao Espírito Santo, pedir: Espírito Santo, traga pessoas. Essa verdade que a palavra está nos trazendo, que esse versículo está nos trazendo, é que nós precisamos fazer isso. Mas para fazermos isso, né, como em tudo, nós vamos precisar da orientação do Espírito Santo. Tenha um excelente dia, continue abençoados. Irmãos, a cada dia que passa, tenho me alegrado mais com o que Deus tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês em cada um dos devocionais. Não tem como eu não demonstrar minha gratidão, né, principalmente a Deus, mas a cada um de vocês que tem participado desse devocional, desse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas ainda. Continue abençoados em nome do Senhor Jesus.